Olá, meus queridos amados, eu vos saúdo mais uma vez com a santa e gloriosa paz do Senhor. O primeiro vídeo que eu falei, irmãos, falando sobre análise conceitual eclesiológica, o que é igreja. Eu falei sobre reunião. Agora nós vamos falar sobre igreja local. Aqui você está vendo aí Atos, capítulo 8, versículo 1, né? E também nós temos também Atos 11, do versículo 22 a 26, e nós estamos falando também de Romanos, capítulo 16, e também o verso 1. Afinal de contas, o que é uma igreja local? Né? Uma igreja local, ela constata, né, com a ideia anterior, que seja o contrário, uma reunião de uma igreja local. Né? Por quê? Porque o foco está no povo e não numa reunião. O foco, vou tornar a repetir, igreja local, o foco está no povo e não numa reunião. O uso mais numeroso desta palavra é para uma congregação ou uma comunidade local de cristãos. Nós olhamos no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 8, né, o versículo 1, a igreja que estava reunida em Jerusalém. Então nós notamos que o apóstolo Paulo, né, que anteriormente chamava Saulo de Tarso, a Bíblia relata que ele assolava, né, a igreja de Cristo, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, o versículo 1, né? Aí que ali se deu-se também sobre a questão de a igreja se espalhar, a igreja se expandir. Mas o pastor Zé Carlos explica direito essa questão, né? Então nós notamos o que é uma igreja local. A igreja local, ela é focada no povo e não na reunião. O primeiro vídeo que eu postei, eu falei sobre reunião. Santa Ceia, os dons espirituais, né, cânticos espirituais e assim por diante. Como diz ali 1 Coríntios 12, falando acerca dos dons espirituais, eu citei até 1 Coríntios 14, né, ali do 1 ao 25, e depois também citei 1 Coríntios 18, versículo 1, né, falando sobre reunião. Agora nós não estamos falando de reunião, nós estamos falando de igreja local. Né? A igreja local, nós temos aqui a perseguição e a dispersão dos cristãos. Quer dizer, pastor Zé Carlos, o que tem a ver igreja local com dispersão dos cristãos? Então, ali diz, e também Saulo consentiu na morte também dele, fez naquele dia uma grande perseguição. A morte de quem? Saulo, ele consentiu na morte de Estevão, né? O primeiro mártir, né? Ali que foi morto, apedrejado. Então ele fez uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E assim todos foram dispersos pelas terras da Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. Então, os irmãos notam o que é uma igreja local. Uma igreja local, ela não é focada em reunião, ela é focada no povo. Agora você vai aí entender essa questão. A igreja, ela começou numa reunião em Jerusalém, no primeiro vídeo que eu fiz. Mas para que ela não ficasse somente numa reunião, para que ela fosse focada no povo, Deus permite a perseguição. Porque se não viesse a perseguição, não tinha como a igreja evangelizar. A igreja estava muito acomodada com reunião. Por isso que eu falo, irmãos, o que é igreja? Igreja foi feita só para ficar em reunião, em reunião, em reunião. Se ela foi feita só para ficar dentro de uma reunião, Deus não permitia a perseguição, como está escrito no livro de Atos, capítulo 8 e o versículo 1. E depois da igreja local, né, que houve a perseguição, se você for olhar no livro de Atos, capítulo 11, o versículo 22, o que causou a perseguição? Né? Por quê? Porque uma igreja local, simplesmente, ela não é focada em reunião. Ela é focada no povo, pregar o evangelho. Depois que houve a dispersão
depois que houve a perseguição, né, Saulo consentiu na morte de Estevão, ali no capítulo 8, versículo 1, a igreja estava fazendo o quê? Ela estava reunida em Jerusalém. Depois que veio a perseguição, a igreja dispersou, a igreja se espalhou. Então, nós vemos o resultado em Coríntios capítulo 11, no versículo 22, né? Que diz aqui, ó, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos das igrejas que estavam em Jerusalém, e então enviaram Barnabé a Antioquia. Chegou a fama dessas coisas, né, aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e Paulo e Barnabé, ele foi enviado a Antioquia, porque Antioquia já estava lá, a igreja de Antioquia. Mas, pastor Zé Carlos, por que a perseguição? Simplesmente porque igreja local não está focada em reunião. Igreja local está focada em evangelização, expansão, crescimento da igreja. E por isso que eu falo, né, uma reunião, né, o foco não está numa reunião, né, mas o uso mais numeroso dessa palavra, porque é Atos 8:1, que eu apresentei para você, e também Atos capítulo 11, versículo 22, que também fala até o versículo 26, né? E aqui fala, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente, e em Antioquia, e foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos, né, irmãos? Então, para sermos chamados de cristãos, nós temos que fazer o quê? Expandir, evangelizar, não ficar somente em reunião, mas uma expansão, uma evangelização. Então, agora você entendeu por que Atos 8:1 fala da perseguição? Porque a igreja estava focada somente em reunião. E a gente nota aqui, né, como que a igreja cresceu, como que a igreja ela expandiu. É simples, você olha lá, Romanos capítulo 16, o versículo 1, para a nossa meditação, né? E nós vemos aqui, olha só o que causou a dispersão da igreja e o que deixou de ser uma reunião para uma igreja local, uma igreja que expandiu, uma igreja que cresceu. E diz assim, Romanos capítulo 16, versículo 1, está aí, dizendo assim, recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. As saudações diversas, né, na igreja. Então, nós notamos que a igreja, ela já tinha expandido, a igreja já tinha espalhado. É como diz o Evangelho de Mateus, capítulo 28, que diz, ide e pregai o Evangelho, ide e ensinai as nações, ide e fazeis discípulos. Então, eu pergunto para os nossos amados, o que é uma igreja local? Amém? Uma igreja local não é focada numa reunião, ela é focada no povo. Evangelização para o crescimento espiritual do reino dos céus. Que Deus possa te abençoar e que no próximo, né, eu vou estar falando sobre outra questão. Cristãos de uma região. Está ligado à igreja local, o crescimento da igreja local através da dispersão, através da perseguição, enquanto que a igreja estava reunida em Jerusalém, Deus envia a perseguição, a igreja começa a crescer, a igreja vai parar em Antioquia, né? E a gente nota que quando o apóstolo Paulo se converteu, no capítulo 9, na conversão de Paulo no caminho de Damasco, e nós notamos que houve 14 anos de anonimato, e no capítulo 13 aparece Pedro numa reunião, dizendo, apartai-vos para uma obra que eu vos tenho chamado a Saulo e a Barnabé. Então, meus queridos amados, não se preocupe, né? Igreja, quando começa uma coisa a acontecer sobre questão de perseguição, é sinal que é uma igreja local, que esta igreja precisa expandir e que o foco não está em reunião. Reunião, Jerusalém, igreja local,
Ali começou a reunião em Jerusalém, dispersão da igreja, Atos 8:1, crescimento da igreja, Atos capítulo 11, de 22 a 26, né? Resultado do crescimento, almas que foram sendo acrescentadas à igreja de Cristo, resultado. E aqui estava Febe, uma das discípulas de Paulo, de uma confiança muito grande, né? Que espalhava tantas cartas e explicava as cartas na igreja. Que Deus possa te abençoar e que o Espírito Santo possa falar mais alto no seu coração. E o próximo vídeo eu vou estar falando de cristãos de uma região.